Oi, oi. Tem que falar pertinho. Salve geral, boa noite. Como disse a Janaína, um prazer incomensurável estar aqui com vocês, né? Nessa continuidade da resistência, porque a barbárie está aí presente, né? Nos incomodando todo dia. Mas a gente conseguiu mandar o Satanás pro quinto dos infernos nessas eleições aí. Então estamos respirando um pouco mais aliviado. A gente vê aí, né, liderança do governo Lula, várias conquistas de políticas públicas que tinham sido destroçadas, e isso nos anima a continuar fazendo arte, né? E agora, no momento que a cultura ressurge com muita força e com recursos aí, né, do governo federal, que vai estimular muitos de nós que sucumbiram nesse processo aí da pandemia e do pandemônio. E naquele momento, né, no início de 2020, quando a gente juntou todos esses talentos, né, foi uma coisa assim de micropolítica. Então, Rafael e eu aqui, especialmente ele, puxou o manifesto cordelizado que a gente vai ler aqui em Sobradinho. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu vou começar aqui. Vou agradecer aqui o Cascão pela influência do cordel, né? Quem não sabe, pelo espetáculo Cordéis do Cafundó, que você fazer amanhã, né, Cascão? E veio dele essa influência de querer cordelizar. Peço licença para falar com você, povo brasileiro. Não é a história de pescador, é um alerta verdadeiro. Estão tirando nossos direitos de um jeito traiçoeiro. Como você deve saber, nosso país tem Constituição. Nela estão nossos direitos e não podemos abrir mão. Somos iguais perante a lei, independente de opinião. Mas atenção para a arte, pois a arte expressa tudo. Sem censura ou licença, a arte é que colore o mundo. Por isso, atacam a nós, artistas, querem que fiquemos mudos. Pela liberdade de expressão, artigo 5º da Constituição. Pela livre manifestação, artigo 5º da Constituição. Cada povo ou cidade, minoria ou comunidade, é como um rio corrente que forma uma sociedade. São variados tipos de arte num mar de diversidade. Arte e cultura andam juntas, margens de um rio a correr. Elas ajudam a fluir todo dia as águas do nosso viver. Ah, mas como elas incomodam os homens que têm poder. Viva a arte e os artistas! Cada um com seu jeito, som, imagens, corpos e rimas, mas sem nenhum preconceito. Trazem sonhos, realidades, causar é nosso direito. Arte é margem, horizonte, alimento, direito, poesia. Para toda a população, pão e arte todo dia. Ela é a nossa profissão, ela é a nossa rebeldia. Pela diversidade religiosa, artigo 5º da Constituição. Pela liberdade amorosa, artigo 5º da Constituição. A arte é o céu estrelado que nos inspira a seguir. Também é roda e é motor, ajuda o povo a construir. Impulsiona a economia, cria uma rede para servir. Não somos discursos eleitorais, nem excludentes e elitistas. Pedimos agora um basta a essa barbárie nazista. Diga não ao governo do ódio, não sejamos conformistas. Trazem de volta a censura, tentam calar nossa voz, sucateiam a cultura num desmonte vil e atroz. Porém, corpos são poemas, só se for por cima de nós. Saudamos nossa liberdade, agora o que conta é a vida.
os direitos de cada cidadão e que a arte seja repartida. O direito à educação, assim como a nossa comida. Pela liberdade de expressão, artigo 5º da Constituição, pela livre manifestação, pela diversidade religiosa, pela liberdade amorosa, artigo 5º da Constituição. Somos pelo artigo 5º da Constituição Federal. Lutamos contra o desmanche bárbaro da cultura e da educação. Lutamos contra o avanço do fascismo e do ódio. Lutamos pela diversidade, liberdade de expressão e manifestação. Lutamos com alegria, amor e ousadia. Juntos! Obrigado. Então, dando continuidade aí, podia quem coordenou a edição do livro vir falar aqui um pouquinho, né? Não vai fazer isso agora. Obrigado, gente. Mais uma salva de palmas, né, gente? Cascão, Rodolfo Cascão, Rafael Fares, muito obrigada. Gente, estou aqui com essas flores da cor do luto, né? Que a gente entende aqui no nosso país como a representação do luto, rosas pretas, e representando todo esse período de extermínio, né? De calamidade que a gente viveu, né? E para representar essa reviravolta, vamos dizer assim, esse esperançar, né? Ainda como disse o Cascão, ainda tem muita barbárie aí pululando, né? Na frente da gente o tempo inteiro, dentro da gente, inclusive. E aí, para simbolizar esse esperançar, eu quero entregar uma flor os 3 organizadores, uma flor colorida, pink, para nossa querida Patrícia Deviso, para nossa querida Flávia Bretas e para o nosso querido Guilherme. Foram os organizadores. E só mais uma coisinha, essa farda aqui, né, estranha, militar, tem que dar lugar a outra coisa, gente. Tem que dar lugar ao brilho, às cores, às estrelas, porque todos nós, estrelas desse mundo maravilhoso, que ainda vale a pena, será? Eu acho. Possamos brilhar, possamos prosperar com dignidade, com direito aos princípios básicos, direito a uma alimentação, educação, saúde, moradia digna, enfim. É por isso que a gente está aqui na luta por direitos iguais, por melhorias de condições de vida, enfim, na luta por liberdade, democracia e diversidade, né? Respeito a toda a diversidade maravilhosa que existe no nosso país. Então vou chamar aqui agora os 3 organizadores, representando todos nós que estamos nessa luta aqui, para falar um pouquinho pra gente. Por favor, Flávia, Patrícia e Guilherme, por favor, gentileza. Boa noite, gente. Muito obrigada por terem feito parte desses momentos muito tartarugantes, né? Porque foi um percurso muito demorado. Eu fiz questão de ser bem lenta e bem precisa na lentidão para não ter erro. E mesmo assim a gente conseguiu completar o processo e chegar hoje aqui. Acho que mais do que uma família de proteção, eu agradeço demais por vocês terem me suportado. O Guilherme, coitado, gente. Uma salva de palmas para o Guilherme, por favor. Foi muito difícil, muitas coisas que a gente passou juntos, e a pandemia fez com que esse processo ficasse lento para que nós nos mantêssemos unidos. Por isso que o livro foi tão demorado, a execução dele, porque precisou de todas as forças estarem juntas. E nós aproveitamos
o pretexto da nossa arte, da nossa literatura, do nosso approach para fazer uma pandemia um pouco mais calorosa, mais irmanada e abarcar todas as questões que cada um traz, todas as questões que a gente tem que desembolar. Tem muita coisa para a gente colocar no mundo, não é apenas um objeto inanimado, tem umas almas perpassando a gente e as coisas escritas estão para além das vozes que a gente escuta, para além das nossas preocupações. A gente está cheio de demandas agora para dar conta de traduzir para as pessoas o que é que a gente fez, o que é que a gente está escrevendo, o que é que a gente está falando, como que a gente está construindo. Tem muita coisa mesmo para a gente fazer, muita coisa para a gente desembolar para trás, para agora e para frente. Acho que a gente nasceu como um coletivo de urgência contra a barbárie, abarcando a nossa própria significância em relação a esse tema. Tem muita coisa para dizer, tem uma noite inteira pela frente para continuar falando aqui. Tô brincando. É isso, gente. Obrigada. Patrícia. Maravilhosa! Bom, vou ser breve, né? Eu falei um pouco aqui. O livro já saiu antes do Trello, já tá lá, né? Vai virar um artigo lá na Federal. Que eu falei sobre essa construção, porque isso aqui, para além de um livro de protesto, é um livro de artistas, para o povo, para todo mundo, né? Para criar pelo menos um pouco de pensamentos mais críticos, de questionamentos. É uma semente, né? Eu vejo o livro como uma semente. Como eu estava conversando com o Curisco aqui mais cedo, que vem a segunda, a terceira edição, a quarta, com novas poesias, novos artistas. Eu acho que o movimento de arte contra a barbárie não pode parar, né? Como a pandemia acabou, é um bom momento, de repente, da gente pensar na loucura, né, Flávia? De fazer de novo uma nova semana contra a barbárie. A experiência é maravilhosa, porque, sinceramente, eu nunca tinha experimentado isso, de ter uma coisa que é horizontal, né? Apesar de Guilherme, eu e Flávia termos pegado um certo momento de coordenação desse livro, tudo foi decidido com todo mundo, né? É porque realmente, às vezes, precisa dar uma centralizada em algumas coisas, mas foi um processo maravilhoso. É possível trabalhar de igual para igual, né, fazendo uma coisa que vai atingir várias outras pessoas. Eu acho que isso aqui é o começo de algo muito maior, né? Daqui do GT de Literatura saiu a Sanharal, né? Eu acho que pode sair várias outras coisas. E é isso, eu que agradeço a todos vocês a oportunidade de encontrar vocês para fazer parte disso aqui, né? E quero continuar caminhando aí. Guilherme, nem que seja para dar boa noite, Guilherme. E pessoal, acho que os meninos já falaram bastante sobre, né, o conceito do livro, teve uma introdução aí, acabei não conseguindo ver o vídeo, depois passo de novo. Acho que é legal, né? Até mesmo vai chegar mais gente, né? Mas, pessoal, eu acho que é isso, né? Todos nós acabamos... todos nós sonhávamos e sonhamos com esse momento em que o mundo seja mais coletivo, em que as coisas sejam decididas coletivamente, em que haja, sim, o respeito às diferenças, né? Que cada um é mais doido que o outro. E aí, a gente... Como que a gente faz com a nossa própria loucura, né, gente? É compartilhar, é organizar, é tentar. A gente não contempla nem sempre todo mundo, né?
chega uma hora que a gente falou, não, gente, tem que parar, não dá mais para colocar mais gente, porque parece que as nossas cidades, os nossos países, são cheios de artistas, são cheios de poetas, são cheios de pessoas querendo colocar para fora suas ideias, seus pensamentos, e os suportes e os momentos não são tão grandes e em grande quantidade quanto são, né? Então, mas a gente, para construir uma obra, para realizar, para finalizar, a gente tem que falar, não, vamos parar aqui e vamos... E aí, por isso que eu acho que também é necessário termos novas edições, né? E a gente conseguir, juntos, continuar construindo e sendo motivo, né, para esse compartilhamento de ideias, de pensamentos, e eu acho que é a coisa que vai mudar e melhorar o mundo. A gente não mudou o mundo com esse livro, a gente não vai mudar, a gente vai contribuir para essa mudança. É uma contribuição, é uma semente, é um momento, igual como nós estamos todos aqui juntos, né? Vamos ter mais momentos, vamos elaborar, melhorar e construir novas, né? Talvez esse livro dobra de volume, né? Tenhamos mais volumes, e é isso, e eu fico muito feliz de ter participado dessa construção com vocês todos. Obrigado, valeu. Maravilha, maravilha. Gente, muito obrigada pelas palavras. Eu vou convidar o DJ Corisco, que está aqui, gentilmente, maravilhoso, colocando um som pra gente de acordo com esse momento. E o microfone vai ficar aberto. Aí, entre uma música e outra, vocês combinem com o Corisco. Quem quiser falar uma poesia, declamar alguma coisa, a Flávia já vai abrir esses trabalhos. Eu agradeço aqui, encerro a minha participação nesse cerimonial. E mais uma vez agradeço a presença de todos, tá? E todas e todes. E reitero o meu agradecimento e o convite da Flávia para participar dessa coletânea. Foi uma honra para mim, muito obrigada. Obrigada, gente. Segue a noite aí que vai ser maravilhosa, já está sendo. Eu quero falar minha poesia para mamãe, que é a Cleusa, mãe do Corisco, que está aqui. Quando morre uma pessoa do nosso convívio, morre um monte de palavras nossas junto. Dá uma sensação de flutuação na falta delas. O morto carrega as nossas palavras, sabe-se lá para onde. Aí fica ao nosso critério. A. Plantar novos pés de palavra. B. Flutuar até não poder mais. C. Ficar eternamente encucada procurando o porquê. D. Fazer de misteriosa e além de flutuar pro mar também. Uhul!